1 João capítulo 5, do verso número 6 ao verso número 12. Vamos à leitura do texto, acompanhe com atenção, com reverência. Esta é a palavra que Deus inspirou, que diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Ó Deus, nós te suplicamos, ajuda-nos, ao que prega, aos que ouvem, de modo que o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja instruída, advertida, encorajada, Senhor. Abençoa-nos no nome de Cristo. Amém. Queridos, no capítulo final da sua epístola, João é enfático. No verso 5, ele disse: aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é o que vence o mundo. E na conclusão da epístola, ele pretende insistir mais uma vez na importância da correta compreensão da pessoa de Cristo, de sua obra. E é por isso que na segunda perícope, ele se concentra em defender o testemunho do Evangelho. Porque, segundo ele, tudo o que é anunciado no Evangelho é digno de crédito, de consideração e de obediência da parte dos homens. Mas qual é o fundamento disso? Porque o testemunho do Evangelho deve ser recebido e considerado assim. E a resposta que ele dá é: o Evangelho não é uma mensagem de autoria apostólica, simplesmente. O Evangelho é o testemunho de Deus. O Evangelho é uma mensagem divina e, portanto, um testemunho crível, digno de fé, histórico e confiável. Então, na segunda perícope do capítulo 5, João vai fazer uma defesa do testemunho que Deus dá acerca de seu Filho no Evangelho. É sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos à noite de hoje. Grave o tema: o testemunho de Deus acerca de seu Filho. O testemunho de Deus acerca de seu Filho. E que testemunho é esse, irmãos? Qual é o conteúdo desse testemunho? Qual é a resposta que se deve dar a esse testemunho? Bem, João vai fazer considerações muito importantes, a começar, versos 6 a 9, o testemunho histórico de Cristo. Eu peço que, mais uma vez, volte seus olhos aqui no verso 6, quando o apóstolo João diz: este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então veja, preste atenção. Ele conclui a perícope mencionando a Cristo, volta a mencioná-lo na que se inicia, e eu preciso chamar sua atenção dizendo que o verso 6 é objeto de controvérsia. Existem múltiplas interpretações deste verso. Por exemplo, alguns intérpretes entendem que nós temos uma alusão aqui ao relato, ao incidente, de quando Jesus estava na cruz do Calvário e um dos soldados lhe perfura um dos lados, lhe escorre água e sangue. Outros, por sua vez, entendem que as palavras de João são uma referência à simbologia dos sacramentos: a água, o batismo, o sangue, a ceia. João Calvino, por exemplo,
Ele entende que água e sangue são uma referência aos antigos ritos cerimoniais da lei. E esses ritos, então, foram plenamente cumpridos em Cristo, que purifica plenamente o pecador. Só que a interpretação mais provável, queridos, ela provém de uma leitura mais coerente do texto. O que é que eu quero dizer? É que nós precisamos interpretar as palavras dentro do contexto e do argumento da epístola. Então, a interpretação mais simples é a interpretação correta. João está falando com água e sangue de dois fatos históricos da vida e do ministério de Jesus, que é o seu batismo nas águas do Jordão pelo Batista e sua morte vicária e cruenta na cruz do Calvário. Esses dois eventos são de extrema importância na história da redenção e para a correta compreensão de Cristo. E lembre, querido, João está combatendo heresia. João está escrevendo num contexto onde a pessoa de Cristo, sua divindade, sua encarnação são atacados. Então nós temos Cerinto, que é um herege, que já mencionei para vocês, do século I, que ele ensinava o seguinte, olha para mim. Existe o Cristo divino e existe o Jesus humano. E por ocasião de seu batismo nas águas do Jordão, o Cristo divino desceu sobre o Jesus humano. E na sua morte na cruz, o Cristo divino deixou o Jesus humano. Sem contar que existiam hereges gnósticos que defendiam que Cristo não morreu. Então as palavras de João, sua intenção é defender que a vinda, seu ministério, são um fato histórico e irrefutável. Por meio do batismo no Jordão, ele foi ungido com o Espírito para redimir o povo de Deus. E na sua morte cruenta, real, sacrificial na cruz do Calvário, ele ofereceu-se como oferta pelo pecado. Então a água do batismo e o sangue do Calvário, João está dizendo, está defendendo a pessoa de Cristo, sua manifestação e ministério como um fato histórico, crível, o Deus encarnado habitou entre nós. Ele está fazendo uma defesa de sua encarnação, de sua manifestação, ministério e morte. E é muito importante lembrar, meus irmãos, que quem fala é uma testemunha ocular. Ele não ouviu dizer, ele ouviu, viu e registrou. Mas veja que ele não apela ao próprio testemunho. Ele diz assim, tem a água, o sangue e o Espírito. E o testemunho mais importante é o testemunho do Espírito. Porque o próprio Jesus Cristo deixou claro que quando o Consolador viesse, o Espírito da verdade, o que é que ele faria? Ele daria testemunho de mim. Então a função do Espírito, a função primordial, é dar testemunho de Cristo, é testemunhar a verdade. E é por isso que ele é chamado acertadamente de Espírito da verdade. E note, verso número 6 aqui. Ele é chamado de a própria verdade. Porque o Espírito é a verdade. Então, uma vez que o Espírito de Cristo, o Deus encarnado, e ele é a verdade, o Espírito tem a essência da verdade. Então, além disso, porque habita nos crentes, como João argumenta na carta, o que o Espírito faz? Este Espírito dá testemunho ao Espírito dos crentes de que Cristo é o Filho de Deus. E aí ele caminha então para os versos 7 e 8, quando ele diz: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em sua proposta. Agora olhe para mim. Preste atenção para talvez eu explicar uma coisa que até esse momento você tinha dúvida. Você lê sua Bíblia, aí você percebe, se você tem a revista atualizada, que boa parte dos versos 7 e 8 aparecem entre colchetes, certo? Por que isso acontece? Preste atenção. É bem complexo, mas eu tentei simplificar o máximo possível para esclarecer. Existe uma área de estudo chamada manuscritologia. A manuscritologia se ocupa em estudar os manuscritos bíblicos preservados
ao longo dos séculos e existem milhares de cópias preservadas dos manuscritos da Escritura. E dentro da manuscritologia existe a crítica textual. E a crítica textual, seu propósito é chegar, a partir das cópias preservadas, ao corpo textual que mais se aproxima do texto original inspirado no Novo Testamento. Logo, no caso deste versículo, querido, a parte que menciona assim, ó, as três testemunhas no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. É por isso que ARA, NVI, NVT, Nova Almeida Atualizada e outras ou omitem esse texto ou o incluem entre colchetes, sinalizando que possivelmente esta foi uma adição posterior aos manuscritos. E essa é uma questão complexa, queridos, não cabe ser tratada aqui. Eu pretendo tratar esse assunto em escola dominical no futuro próximo. E essa não é uma questão definitiva, porque a outra corrente, que é chamada de textos receptos, que defende a inclusão desse versículo, por exemplo, ela tem argumentos coerentes também. O que é importante se entender agora, queridos, é que a inclusão ou não do verso não compromete a integridade do texto bíblico. E mesmo que este verso fosse, ou seja, uma referência explícita à doutrina da Trindade, a doutrina, ela não cai por terra e ela não deixa de ser provável, crível, sem este verso. Porque a Escritura, ela prova amplamente a doutrina da Trindade, mesmo sem este verso. E é muito importante você entender, você não precisa ter sua fé abalada. Você não precisa ter a confiabilidade nas traduções que temos abaladas. Por quê? Porque todos os textos que são matéria de disputa na crítica textual não comprometem absolutamente nada da integridade do texto bíblico. Nada essencial é comprometido nesse campo de disputa. Dito isso, como eu estou expondo na revista atualizada, eu vou explicar o texto fora dos colchetes, que é: pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Meus irmãos, basicamente João está confirmando o fato que o testemunho de Deus no Evangelho é histórico, seguro. Só que, preste atenção, olha para mim. Para nós entendermos esse texto, esse verso, a gente precisa entendê-lo à luz da cultura judaica. Yahvé, o Senhor, é o Deus da verdade. No Decálogo, ele condenou o falso testemunho. E na teocracia de Israel, ele fundou um sistema judicial que protege a verdade, ou que garante a verdade dos fatos. Então, de acordo com a lei de Moisés, uma só testemunha, ela não podia garantir a verdade dos fatos. Era necessário 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, para garantir a verdade dos fatos, para um fato ser estabelecido. Certo? Tendo dito isso, é como se João estivesse pensando num tribunal. Ele convoca 3 testemunhas, a água, o sangue e o Espírito. As 3 comparecem ao tribunal, confirmam de forma unânime: Jesus é o Cristo, Ele é o Deus encarnado, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Messias batizado nas águas do Jordão, Ele é o Messias do sangue vertido no Calvário, Ele é o Messias que é confirmado ao coração do crente pelo Espírito. Água, sangue e Espírito comparecem no tribunal e confirmam o fato do Evangelho. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, como é que nós podemos aplicar esse texto? Quero que você ouça com atenção. Dê ouvidos ao Espírito que testemunha hoje e agora. Dê ouvidos, olha para mim, ao testemunho do Espírito hoje e agora. Então Cristo, meus irmãos, veio pela água e pelo sangue. E essas servem de testemunho. E hoje, mesmo assunto aos céus, o Redentor nos assegura essas verdades. Como, pastor? Pelos sacramentos. E é claro, meus irmãos, como eu disse,
Na interpretação do texto, água e sangue não são uma referência primária aos sacramentos, mas isso não deixa de ser verdade. Cristo instituiu os sacramentos, dentre muitas coisas, para dar testemunho dele. Os sacramentos servem para nos lembrar como um sinal e para nos assegurar como um selo de que ele veio, preste atenção, pela água e pelo sangue. Então Cristo é anunciado em alto e bom som pelos ritos que ele instituiu na igreja, a começar pela água do batismo. Cristo veio pela água, irmãos. E eu não quero que você pense que esse é um ritual sem significado, que o batismo é desprovido de poder espiritual, porque por meio da água nós somos admitidos no povo visível de Deus. Mais do que isso, somos identificados com Cristo. Então, por ocasião do batismo, eu e você estamos declarando à igreja, estamos declarando ao mundo que Cristo é o Filho de Deus. Jesus é ungido, é o Filho eterno em que o Pai se compraz, é o único que pode nos redimir. Então, o ato do batismo, ele além de uma admissão, ele é também uma declaração. Nós declaramos que como a água purifica a impureza. Olha só, crianças, preste atenção. Sabe por quê? É o batismo com água. Porque se você estiver sujo, Eric, você estiver com as suas mãos sujas, você lava a mão e a mão fica limpa, Davi, não é? Sabe por quê? Assim, Eric? Para lembrar, Axa, que como a água limpa a mão suja, o sangue de Jesus purifica o pecador do pecado. Esse é o simbolismo. Cristo nos lava da iniquidade. O batismo é também uma certidão de óbito, porque declaramos: eu morri para mim, eu morri para este mundo e eu vivo para Cristo. A água do batismo é mais do que um sinal, é um ato de lealdade a Cristo, ao Evangelho. Portanto, não banalize seu batismo sob pena de cometer pecado contra ele, porque no batismo você é uma testemunha. Você declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Da mesma forma, meus irmãos, a água, o sangue simbolizado no sacramento da ceia do Senhor. Então, quando participamos do pão e do vinho, nós declaramos: Cristo veio não somente por água, mas veio por sangue. Ele é o Cordeiro Pascual, partido, imolado, moído, cujo sangue foi vertido e que purifica-nos da impureza, da corrupção do pecado. Seu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. É por meio dele que somos reconciliados. Cristo é a provisão de Deus para a redenção dos eleitos. E sempre que participamos do sacramento com convicção, nós declaramos: ele veio pelo sangue. Este sangue me purifica do pecado. Mas também pela pregação da palavra de Deus. A palavra e os sacramentos. O Espírito usa a palavra e os sacramentos. Então, o Evangelho é pregado e o Espírito confirma ao nosso espírito o que está assegurado nas Escrituras. Então, o testemunho externo é confirmado pelo testemunho interno do Espírito que habita nos crentes. Ele nos dá certeza. Se você luta contra a dúvida, é o Espírito quem te dá a certeza da salvação. Quando a tua convicção é abalada pelo pecado, é o Espírito que sustenta a tua fé vacilante. É o Espírito quem te guarda da instabilidade, quem produz segurança ao coração, te assegurando que o testemunho dado por Cristo no Evangelho é verdadeiro. Então o que você deve fazer? Você não pode resistir ao testemunho que Deus dá. Você precisa submeter-se a Ele, crer, dobrar-se. Nós estamos meditando no tema o testemunho de Deus acerca de seu Filho. Primeiro nós vimos sobre o testemunho histórico, ou também o testemunho tríplice. A água, o sangue e o Espírito. Segundo, verso 9, a autoridade do testemunho. A autoridade do testemunho, o apóstolo João diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho que Deus dá, o que Ele dá acerca de seu Filho.
Então, meus irmãos, na teologia de João, se você lê o Evangelho, você lê a Epístola, você vê que testemunho exerce um papel muito importante para confirmar a pessoa de Cristo, para validar seu ministério, como está claro nesta porção da Epístola. Só que no Evangelho de João, no capítulo 5, ele registra uma ocasião em que Jesus debate, discute, enfrenta os fariseus de seu tempo. E o seu ponto é: eu possuo o testemunho de Deus a meu favor. Os judeus costumavam lhe perguntar: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus, no capítulo 5, advoga possuir o testemunho de Deus a seu favor. Inclusive, ele menciona João Batista, que foi o último grande profeta da Antiga Aliança. E ele diz: meu testemunho é maior do que o testemunho de João. O Pai dá testemunho de mim. Lembre-se do batismo no Jordão. O próprio Batista já havia dito: eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Mas na ocasião do batismo, ouve-se uma voz do céu em que é dito: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, para confirmar a identidade de Jesus como Cristo, o apóstolo retoma o tema do testemunho para combater Cerinto, para desbancar todo herege e confirmar seguramente a verdade, a igreja nessa verdade. Por isso, queridos, preste atenção, ele parte da lógica humana. Ele está dizendo: olha, é prática nossa recebermos o testemunho uns dos outros. Crermos na palavra e no testemunho de nossos semelhantes. No entanto, é óbvio, o testemunho de Deus tem muito mais peso e autoridade como o dos homens. Afinal, Deus não é como homem para que minta. Logo, queridos, a verdade sobre Cristo, João está dizendo, não se apoia unicamente no testemunho dos apóstolos, mas se apoia, acima de tudo, no testemunho que Deus dá na água, no sangue e no Espírito. Eu diria mais, o testemunho do Espírito e o testemunho de Deus são um só. Logo, o testemunho dado no Evangelho deve ser recebido com fé, porque ele provém de Deus. E o interessante é que esse testemunho, embora dado no passado, ele segue ecoando no presente. Consequentemente, meus irmãos, o testemunho que Deus dá de seu Filho é digno de crédito. Ele deve ser considerado pelos homens. Aqui é uma única aplicação, peço que você ouça com atenção. O Evangelho deve ser recebido como mais do que um testemunho de homens. O Evangelho deve ser recebido como mais do que um testemunho de homens, mas como um testemunho de Deus. E eu vou explicar para vocês. É óbvio, meus irmãos, Deus usa homens para comunicar o Evangelho. Ele deu esse privilégio aos homens, não aos anjos. Mas o que eu quero dizer é, o Evangelho não é uma invenção dos homens, uma produção humana. Ele não é de autoria dos homens. Jesus comissionou os homens para pregar. Jesus os inspirou para registrar o Evangelho das Escrituras. Mas por que este Evangelho deve ser crido? Obedecido, recebido, não por conta da autoridade dos homens. Ele não deve ser obedecido primariamente por causa de João, de Pedro, de Paulo, dos apóstolos. Ele não pode ser recebido em função dos grandes homens da história que pregaram. Podemos citar alguns: Crisóstomo, Agostinho de Hipona, John Hus, Lutero, Calvino, ou seja quem for. Não é o prestígio dos mensageiros, não é a tradição da instituição, não é a antiguidade da igreja, ainda que essas coisas tenham sua importância, mas o Evangelho deve ser, ele é crível, ele é digno de toda consideração, ele deve ser recebido com fé, porque antes de tudo, ele é uma mensagem de origem divina. Deus é o autor do Evangelho, o Evangelho é o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Ele é o testemunho de Deus acerca de Cristo. Você não deve receber simplesmente porque o pastor fulano de tal prega, ou porque o pastor da igreja insiste. Não é por conta da instituição ou dos grandes homens do passado, ainda que isso tenha seu valor.
Mas o Evangelho é recebido, queridos, porque ele é o testemunho de Deus, ele é a mensagem inspirada de Deus, e ainda que o testemunho dos homens tenha peso, o testemunho de Deus é superior ao testemunho dos homens, e o Evangelho é o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho, e por isso você precisa considerar na noite de hoje o que você fará com esse testemunho. Você o acata ou você o rejeita? Você dobra-se esse testemunho ou você o rejeita? Receba o Evangelho, querido, mas não pelas razões erradas. Dobre-se a Ele pela glória, pelo prestígio, pela perfeição de seu autor, que é Deus. Não desconfie do testemunho de Deus. Não rejeite, não diminua, porque este é um pecado gravíssimo, como vamos ouvir no próximo ponto. Crianças, prestem muita atenção, Eric, Vitor. Foi nada, né? É Maria. Davi, e ali o Azaf. Está prestando atenção, Azaf? Conseguindo? Está tentando? Você está aí também, né? Preste atenção, crianças, uma coisa muito importante. Eric, você tem que crer no Evangelho. E o Azaf? O Azaf alemão, o Azaf brasileiro. Você tem que crer no Evangelho. Não simplesmente, Eric, porque os homens dizem para você fazer. E o Azaf? Davi não é simplesmente porque o pastor prega. Mas você tem que crer no Evangelho. Porque o autor do Evangelho é Deus. É o testemunho que Deus dá a Maria sobre Jesus. Não foi um homem que inventou o Evangelho. Não foi uma pessoa que um dia disse assim, eu tive uma ideia muito boa. Eu vou escrever e inventar o Evangelho. Não. Deus é o autor do Evangelho. Ele planejou, ele enviou seu filho. Ele escreveu esse livro. Você tem que crer, nós devemos crer. Porque este é o testemunho que Deus dá. Rejeitar o testemunho de Deus é cometer um grave pecado. Amém, meus irmãos? Por fim, estamos meditando no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Nós vimos primeiro o testemunho tríplice, água, sangue e espírito. Segundo, a autoridade do testemunho. E por fim, a resposta ao testemunho, versos 10 a 12. Olhe para o verso 10, quando o apóstolo João diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. É muito típico no estilo de escrita de João o uso de contrastes. Ele faz muito uso de contrastes para explicar o texto. E aqui ele diz, existem duas respostas possíveis ao Evangelho. A primeira é a fé, obviamente. Isto é, aquele que crê no Filho, ele diz, tem em si o testemunho. O que é que ele quer dizer com isso? É provável que seja uma alusão ao testemunho interno do Espírito. O que crê no Filho, que Jesus é o eterno Filho de Deus encarnado, toma o testemunho que Deus dá para si com fé. E esse testemunho é confirmado em si pelo Espírito que habita nele. Por outro lado, a outra faceta do contraste, os que desprezam, os que não dão devido crédito ao Evangelho, os que blasfemam a pessoa de Cristo, como tinha muito herege no século I, ele diz, estes fazem de Deus um mentiroso. Eles fazem de Deus. Então, pense comigo na gravidade dessa falta. Deus é, em essência, verdade. Deus é o autor do Evangelho. E se o Evangelho de Cristo, confiado aos apóstolos, é uma mentira, isso faz de Deus um mentiroso. Logo, irmãos, rejeitar o Evangelho é uma grave blasfêmia, porque é imputar mentira em Deus. Depois ele apresenta o conteúdo do testemunho no verso 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A gente precisa ler o texto, ouvir com muita atenção. Perceba o seguinte, a vida eterna, ela não é apresentada como uma promessa futura. Olha para o texto. Deus nos deu a vida eterna.
Esta vida está no seu Filho. Ora, não é uma dádiva futura, irmãos. Ele já deu a vida eterna. É uma dádiva dada por Deus no passado. Ele já nos deu, ou seja, aos crentes a vida eterna. E o que seria a vida eterna, meus queridos? E claro que esse não é um momento para discorrer exaustivamente. Ao longo da exposição da carta, a gente já tocou na natureza da vida eterna. Mas a melhor forma de interpretar a Bíblia é com a própria Bíblia. Eu vou pedir a você, com certa rapidez, por favor, abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Então você deixa marcado ainda, tá? 1 João. João, capítulo 17, verso de número 3. A melhor forma de interpretar a Escritura é usando a própria Escritura. E na oração sacerdotal, Jesus Cristo faz uma definição de vida eterna, quando ele diz, verso 3, acompanhe com atenção. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que te conheçam a ti, a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então perceba uma coisa que é muito importante, queridos. Vida eterna, ela é uma vida descrita em termos de extensão, de duração, mas ela é mais do que isso. Vida eterna é descrita em termos de conhecimento pessoal, de gozar, de comungar com Deus. Então, vida eterna é ter conhecimento pessoal, pactual, íntimo, relacional de Deus. Ter vida eterna é ter a comunhão restaurada com Deus por meio de Cristo. E é por isso que, tendo esta comunhão restaurada já agora, você já tem vida eterna. E você terá a vida eterna. Ela há de se estender por toda a eternidade. Então, nesse sentido, a vida eterna já é uma posse dos crentes no presente e já deve ser desfrutada por eles. O que torna-se possível é o fato de que, se você tem a Cristo, você tem a vida. Não tem como ter a Cristo não ter a vida. Tendo a Cristo, ou seja, crendo nele, você tem vida. Unido a ele pela fé, o crente tem a vida. E aí ele conclui com a afirmação no verso 12. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Ter um filho, queridos, é ter fé. Basicamente. Ter um filho é ter fé. E essa fé é descrita como um ato contínuo. Você tem fé continuamente. Você vive crendo. E vivendo crendo, você tem um filho. Você tem vida. E aqui nós vamos à aplicação final. Preste muita atenção, por favor. Ouvidos atentos, olha. Preste atenção. Só tem vida de verdade quem tem a Cristo. Só tem vida de verdade quem tem a Cristo. E é fato, meus irmãos, preste atenção, que muitos, mesmo sem Cristo, vivem. Mas seria mais cirúrgico, certeiro dizer que essas pessoas existem. Porque sem Cristo, elas seguem mortas em seus delitos e pecados. Na aparência esbanjam vigor, saúde no corpo, mas espiritualmente são cadavéricos. São defuntos espirituais, com data e hora marcada para serem definitivamente sepultados, eternamente sepultados. O que acontece, meu irmão, é que os prazeres desta vida, suas ocupações, são distrações das coisas eternas. Então a vida das pessoas se resume a financiar seus luxos, alcançar suas metas profissionais, experimentar o máximo de prazer que o mundo pode oferecer, conquistar suas metas, conhecer novos lugares. E aí nessa liturgia que é regada à base de banalidade, de coisas frívolas, nos esquecemos que vida sem Cristo não é vida. Então, se você que me ouve, você tem tudo, mas você não tem um filho, você tem uma existência miserável.
Porque não ter o Filho de Deus faz de você alguém digno de pena, faz de mim o mais miserável dentre os homens. Não ter o Filho de Deus é amargar uma experiência terrena vazia, superficial, temporária, e no fim de tudo, somos consumidos pela ira que há de vir. Portanto, não há nada de mais urgente a considerar, a ocupar seu pensamento na noite de hoje, do que a pergunta: você tem a Cristo? Você tem o Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Porque, ouça, o Evangelho não exige de você simpatia. Porque muitas pessoas têm simpatia por Jesus. Elas admiram Jesus como uma figura histórica que muito contribuiu para a civilização ocidental. Não se trata, meu irmão, de posicionar-se a favor dos discursos, das bandeiras que Jesus defendia, se você não dobra-se a Ele em adoração, dizendo: este é o Cristo de Deus, o Filho eterno, o Filho de Davi, que recebeu o trono, o domínio. Você tem o Filho de Deus. Ter o Filho é crer, é confiar, é entregar-se completamente à certeza. Ele é o Redentor capaz de me reconciliar com Deus. Ele é perfeito para me redimir do meu pecado. Ele pode me dar vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. É por isso que, sendo reconciliado com Deus, você tem vida, porque Deus é fonte de vida. Ter vida é você conhecer a Deus, é você ter comunhão com Ele, é você conhecê-lo e ser conhecido por Ele, é você ser tratado como filho, é conhecê-lo como Deus se revelou no seu Filho e você recebeu o tratamento que pertence aos filhos. Então a verdadeira vida é conhecer, desfrutar de Deus, já aqui e agora. E como Deus é infinito, o gozar de Deus vai se estender por toda a eternidade. Nós vamos conhecê-lo e desfrutá-lo e alegrar-nos nele, sem nunca ter fim, porque ele é infinito. E é por isso que a vida é eterna. Porque o conhecimento e o gozo de Deus nunca terão fim. Vida eterna. Deus é tão glorioso, tão infinito em suas perfeições, que o tempo em toda a sua duração eles serão extinguidos. Eternidade. Eternidades de eternidade não serão suficientes para exaurir o conhecimento de Deus. Nós não vamos esgotar tudo que se pode desfrutar de Deus. Eternidade. Por isso que é chamada vida eterna. Eu me pergunto, é o que você deseja? É essa vida, não a vida finita, medíocre com a qual nos acomodamos. Essa vida atende às expectativas mais profundas do teu ser: completude, sentido, alegria, propósito, realização. Será que é o que você deseja? Será que você entrou por essas portas vivendo, mas se sentindo morto? É porque você não tem um filho. E porque não tem um filho, você não tem vida. Creia nele. Hoje o Evangelho te é oferecido. Rejeitar este Evangelho é chamar Deus de mentiroso. É amargar no futuro o terror de sua ira. Se você o rejeita, você é blasfemo, porque rejeita o testemunho de Deus, você lhe imputa mentira. Mas se você crê nele, você tem a vida. E esta vida te é oferecida gratuitamente. Creia. O glorioso Filho de Deus te é oferecido no Evangelho. Eis a vida eterna que te é apresentada. Você tem a vida. Você tem Filho. Creia. 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 Quem tem o Filho, quem nele crê, tem a vida. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus. Oh Deus.
ajuda-nos a crer no testemunho que o Senhor dá do teu Filho bendito no Evangelho. Oh, que mensagem gloriosa, Senhor. Oh, que verdade, Senhor, inestimável, Senhor. Deus, o Eterno, se fez carne, revelou-se na água e no sangue para a nossa redenção, Senhor. E eu peço a Deus para os que estão entre nós, por todos nós, não nos permita rejeitar o testemunho que o Senhor dá. Ó Deus, não nos permita blasfemar o teu Evangelho, blasfemar o teu caráter, rejeitar o Evangelho como uma mentira, Senhor. Dobra-nos o coração, nos dá fé e maravilha-nos uma vez mais com o Evangelho bendito. Cristo morreu para nos dar vida. Alegra-nos, Deus. No nome de Jesus e para a glória dele.